Abra sua Bíblia em Gênesis, no capítulo 3, versículo 8. Hoje nós finalizamos na Escola Bíblica Dominical o estudo sobre anjos, né? Anjos e demônios. Hoje nós falamos sobre anjos, querubins, serafins, miríades e a ação deles, né? Aqui na face da terra. E o anjo, quando a palavra anjo, ela abrange, quando querubins, serafins, miríades, quando fala anjo, você abrange todos eles. Mas por cada um ter a sua função, então eles se dividiram em querubins, serafins, miríades, e foi tremendo o estudo, amém? Foi muito bom. Os jovens também, eu creio que devem ter tido estudo lá, né, Manel? Horário também? Então, muito bom. Um lazer com oração não tem coisa melhor, né? Mas vamos ler um texto aqui que é muito conhecido dos irmãos e que o Espírito de Deus possa falar ao teu coração, amém? 3:8 do livro de Gênesis. Todos nós, e ouviram a voz do Senhor, Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, e escondeu-se Adão e a sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Senhor, no nome de Jesus, fala conosco através da tua palavra, pelo poder do teu Espírito Santo. Continua ainda na direção deste culto, que tudo que ocorrer aqui seja para o teu nome ser glorificado. Assim te peço no nome de Jesus. Dá uma salva de palmas para Jesus. Irmãos, o que me chama a atenção nesse texto que nós acabamos de ler é que o Senhor, ele passeava no jardim. Virada do dia, provavelmente era de meio-dia para a tarde, porque temos a parte da manhã, a parte da tarde, na virada do dia. Alguns chegam a dizer que é da tarde para a noite, mas eu creio que é da parte da manhã para a parte da tarde. E Deus, ele andava com Adão, ele palestrava com Adão. Enfim, o homem e a mulher, eles foram criados não só para adorar, mas para ter comunhão com Deus. Quando uma pessoa tem comunhão com Deus, ela anda com Deus, ela ouve a voz de Deus, ela obedece a Deus, ela procura andar nos preceitos do Senhor. Existem muitas pessoas que às vezes carregam a Bíblia debaixo do braço, ou talvez não, e às vezes fala, eu ando com Deus, ou eu vivo com Deus. Mas as suas atitudes não demonstram que realmente ela tem andado com Deus. Quando uma pessoa ela anda com Deus, a vida dela é totalmente diferente, ela tem uma vida transformada. Repete comigo, transformada. Adão, ele andava com Deus, ele passeava no jardim com Deus, ele ouvia a voz de Deus, e Deus também ouvia Adão, porque eles palestravam, eles conversavam. Mas nós vemos que por causa da desobediência, que trouxe ou gerou o pecado, o homem, ele se sentiu envergonhado,
por ver que estava nu, juntamente a sua esposa também, eles saíram do caminho onde eles sempre encontravam com Deus, para andar com Deus, passear com Deus pelo jardim, e se esconderam ali atrás de um arbusto, atrás de uma árvore, por causa da vergonha de estar nu. Muitas das vezes, algumas atitudes nossas, que nos levam a pecar contra Deus. Irmãos, quando uma pessoa, ela anda com Deus, quando ela teme a Deus, quando ela ouve a voz de Deus, quando ela peca, ela se sente envergonhada com o próprio Deus. Ela se sente envergonhada. Tem pessoas que às vezes dizem que anda com Deus e peca e não sente vergonha do pecado. Ele peca e acha que não está pecando. Ele continua na mesma vida e acha que está andando com Deus. Adão errou, Adão desobedeceu, Adão pecou, mas enfim, por que ele pode ver? A sua nudez lhe trouxe vergonha, porque senão ele não sentiria vergonha e iria lá encontrar com Deus da mesma forma. Não foi só a nudez que fez com que ele viesse se esconder, mas o pecar fez com que ele viesse querer se esconder de Deus. Depois de Adão, nós vemos uma nação corrompida, uma nação pecaminosa, nós vemos um povo pecaminoso, um povo sanguinário, assassino, um povo que se afastou de Deus, um povo que o pecado falava mais alto no seu coração, mas no meio desse povo havia um homem que andava com Deus. Hoje nós vivemos uma época, o próprio Jesus ele disse, que nos últimos dias seria como os dias de Noé. E não está diferente. Por que Jesus disse que seria como nos dias de Noé? Só por causa do pecado? Porque as pessoas iriam ouvir a palavra e não iriam dar crédito. Vivemos também como nos dias de Noé, porque mesmo ao meio de um povo corrompido, ao meio de um povo, de uma geração que está afastada de Deus, ainda existe pessoas como Noé, que ainda ouve Deus, que ainda anda com Deus e que ainda tem comunhão com Deus. Ainda no meio de pessoas que apenas conhece Deus de ouvir falar, ainda tem aqueles que andam com Deus. No capítulo 6, no versículo 8 e 9, fala sobre Noé. Noé, Deus viu graça em Noé. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. No capítulo 6, no verso 9, na parte B, diz, Noé andava com Deus. Por que no meio de um povo corrompido, no meio de um povo que não queria nada com Deus, Deus escolheu Noé? Porque Noé andava com Deus. Se você quer ter comunhão com Deus, se você quer ser escolhido por Deus para fazer um grande feito, talvez até para ter o seu nome na história, procure andar com Deus, procure viver Deus, porque quando a Bíblia diz que Noé andava com Deus, tamanha era a comunhão de Noé com Deus, ele andava com Deus. Talvez não andava como você anda com a sua esposa, ou que você anda com um amigo lado a lado ali conversando, mas andava com Deus, a sua intimidade com Deus, o seu relacionamento com Deus, era fruto da obediência e do temor que Noé tinha a Deus. Hoje as pessoas vêm à igreja, ouvem uma palavra de Deus, às vezes vem num culto de ensinamento, ouve a palavra de Deus, entra no ouvido, sai no outro, e às vezes carrega uma Bíblia debaixo do braço. Então são tipos de pessoas que não pode dizer que anda com Deus,
Porque quem anda com Deus, ele não só ouve, ele não é só ouvinte, ele é praticante da palavra de Deus. Noé, ele tinha comunhão com Deus, porque ele não só ouvia Deus falar, ele praticava tudo aquilo que Deus determinava, ele fazia. Era um homem que estava no controle e na vontade de Deus. Você está entendendo? Diz amém. Hoje nós falamos, algumas pessoas falam, eu ando com Deus, mas eles andam nos seus próprios caminhos, eles andam nas suas próprias vontades, eles andam no seu próprio querer. Alguns até dizem, não, para mim ser crente, ou ser membro de tal igreja, tem que ser do meu jeito, tem que ser do meu jeito. Se o pastor fica enchendo muito a minha paciência, eu saio e vou para outra. Tem que ser do meu jeito. Ele quer que seja do jeito dele e não do jeito de Deus. E Deus, ele sempre está falando, aleluia. Deus, ele sempre estará falando ao seu coração, para você andar no caminho dele e procurar ser perfeito. Foi isso que ele falou para Abraão. Abraão, andas tu na minha presença e procura ser perfeito. Depois que Deus fez essa promessa para Abraão, depois que Deus falou isso para Abraão, aí vem as promessas, está vendo as estrelas que tem no céu, está vendo a areia que tem no mar. Olha, Abraão, a tua descendência vai ser como as estrelas do céu. Abraão, eu vou mudar o teu nome para Abraão, o teu nome será mudado. Deus mudou o nome dele, mudou a situação financeira, mudou a história, mudou tudo em Abraão. Mas a Bíblia diz, Deus alertou. Por quê? Porque Adão andou com Deus, mas vacilou, pecou. Enoque andou, irmãos, Noé andou com Deus. Depois de Noé, Enoque, irmãos. Enoque, a Bíblia diz que ele tinha tanta comunhão que Deus o tomou para si. Depois de Enoque, eu não vejo nenhum homem, está lá em Gênesis, no capítulo 5, no versículo 24. E andou Enoque com Deus, e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. Lá no livro de Hebreus, no capítulo 11, no versículo 5, pela fé, Enoque foi transladado, quer dizer, foi levado, para não ver a morte. E não foi achado, porque Deus o transladara, visto como antes de sua transladação, alcançou testemunho de que agradava a Deus. Enoque agradou tanto a Deus, não era só o andar com Deus, ele agradou tanto a Deus, que Deus resolveu levar ele não viu a morte, ele foi levado em vida, para a glória. Os irmãos estão entendendo? Bate palma, glorifica e exalta o nome do Senhor. A Bíblia diz que tem caminhos que parecem perfeitos aos olhos e ao coração do homem, mas lá no final se torna caminho de morte. E eu pergunto para cada um que aqui está nessa noite, que tipo de caminho você tem tomado? E com quem você tem andado? Tem o ditado no mundo que diz, diga-me com quem tu andas, e eu saberei quem tu és. Não é assim que diz? Tem outro ditado que diz que quem anda com porco, farelo come. Muitas das vezes a pessoa é de caráter, é de palavra, mas se ela andar com uma pessoa que não tem caráter, ela vai acabar sendo difamada e vai acabar se tornando também uma pessoa sem caráter. Com quem você tem andado? Qual é o caminho que você tem tomado? Deus, ele está falando com você nessa noite, eu quero que você ande comigo. Você está indo para o seu trabalho, mas tenha certeza que você está indo, eu estou indo com você. Ande comigo. Ande na minha presença.
Esteja comigo em casa, na rua, no setor de trabalho, na igreja, em todo lugar. E Jesus, ele fez uma promessa: estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Mas será que tem lugar que você anda e Jesus estará andando com você? Tem lugar que você entra, será que Jesus está entrando com você? Vira para o teu irmão e fala para ele assim: cuidado com quem você anda. Porque dependendo da pessoa que você está andando com ela, você vai ouvir muita coisa que desagrada a Deus. Dependendo da pessoa que você anda, você vai ter experiências ruins. Dependendo da pessoa que você está andando, você pode até perder a tua comunhão com Deus. Nós vemos Adão que andava com Deus, mas por causa do pecado, começou a se esconder. Quer dizer, não tinha mais aquela mesma... Acabou ali. Foi expulso do jardim, agora não mais passeava com Deus, não mais andava com Deus. O pecado, ele não trouxe só a vergonha, ele trouxe o medo. Ele não afastou Deus do homem, mas afastou o homem de Deus. Noé, no meio daquela nação corrompida, ele andava com Deus. E Deus o chamou para fazer uma grande obra no meio daquele povo. Era um homem que, no meio de uma corrupção, no meio do pecado, ele não sujava suas vestes espirituais. Enoque era do mesmo jeito, andou com Deus, tinha tanta comunhão com Deus, e Deus o levou para si. No livro de Gênesis, no capítulo 17, no versículo 1, essa mesma palavra o Espírito de Deus fala para você. Talvez a mensagem de hoje não é aquela mensagem, né, de você pular, sapatear, falar em língua, mas Deus está falando com você. É a palavra de Deus falando ao teu coração. Deus falou para Abraão e ele fala para você: sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos. Ele não tinha 15 anos, 17 anos, não era novinho não, já tinha 99 anos. Sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e sê perfeito. O mesmo Deus que apareceu para Abraão com 99 anos, você que tem 14, você que tem 15, 18, 20, 25, não importa a tua idade, se você escolheu andar com o Senhor, procure andar em perfeição, procure andar com todo o teu coração, não apenas de boca, mas de toda a tua alma e o teu coração. Ande com o Senhor, aleluia, ande com Ele. Ele diz: eu sou o Senhor, o Deus poderoso. Ele diz para você: meu filho, anda na minha presença, minha filha, anda na minha presença, mas anda e procura ser perfeito. Procura ser perfeito. Mas ser perfeito como? Como que Abraão se tornou perfeito? Ouvindo e obedecendo a voz de Deus. Lepalabachuri, alabassuri, andarábias. Oh, louvado seja o nome santo do Senhor. Nós falamos do caminho, em Provérbios 16, 25, diz que há caminho que parece direito ao homem, mas o seu fim são caminhos de morte. Abraão ouviu Deus, obedeceu a Deus e procurou andar no caminho de Deus. Todo aquele que aceita os conselhos de Deus, que anda nos caminhos de Deus, o caminho dele nunca será um caminho de morte, mas será um caminho de vida eterna para todos sempre com Cristo. Bate palma, glorifica e exalta o nome do Senhor. A palavra ímpio, irmãos, impiedade, ímpio, todo aquele que comete pecado, principalmente quando não reconhece o seu pecado,
e às vezes não pede perdão do seu pecado, não se humilha diante de Deus, pedindo misericórdia por causa do pecado. Ezequiel 33, no verso 11, diz assim: diz-lhes, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que não tenho prazer na morte do ímpio, quer dizer, do pecador, mas que o pecador se converta do seu caminho e viva. Deus, ele quer que o homem troque de caminho. O próprio Jesus nos diz que tem um caminho largo e tem um caminho estreito. O caminho largo é aquele que conduz para a perdição eterna. O caminho estreito é aquele que conduz a Deus. Um caminho estreito é difícil, às vezes, até para se andar, não tem como correr. O caminho estreito fala de dificuldades, fala de renúncia, fala de obediência, fala de viver somente para Deus. Procure andar pelo caminho estreito, aleluia, porque o caminho largo é o caminho que leva à morte, mas o caminho estreito vai levar a Deus. Caminho de morte, o caminho largo é o caminho da perdição. E continua o Senhor dizendo: convertei-vos, convertei-vos. Não basta apenas levantar a mão e dizer que aceitou a Jesus. Nós temos que nos converter. João Batista, à beira do rio Jordão, ele pregava um evangelho de conversão. Ele pregava contra o pecado. Ele pregava arrependimento. Se não houver arrependimento, não tem conversão. Não adianta você dizer que é crente, que é servo de Deus, que anda com Deus. Se você não se arrepende, você não tem o Espírito de Deus. O Espírito de Deus traz o arrependimento. O Espírito de Deus convence e converte o homem. Nós nos convertemos através do Espírito de Deus, que revela a palavra ao nosso coração. Aleluia, Jesus. Aí você vê as pessoas indo por tantos caminhos. Às vezes está na igreja, canta, às vezes prega. Aí dependendo da pessoa que ela está andando com ela vai até receber conselho de ímpio, irmãos. Luz não combina com treva. Pode a luz andar junto com a treva? Aí a pessoa serve a Deus e está andando com uma pessoa que não tem nada de Deus. Aí, em vez dela evangelizar a pessoa, levar a pessoa ao caminho de Deus, ela acaba recebendo o conselho de uma pessoa ímpia, uma pessoa que não tem um Espírito de Deus, às vezes está cheio de demônio e recebe conselho. E a Bíblia diz que não é para receber conselho de ímpio, não é para se assentar em roda de escarnecedor, mas antes ter o seu prazer na palavra, na lei do Senhor, e na palavra, na lei do Senhor, meditar de dia e de noite. E todo aquele que anda com Deus é como uma árvore plantada em lugar onde tem água. As suas folhas sempre vão estar verdes. Sempre vai dar os seus frutos na estação certa. São assim aqueles que andam com Deus. Para você que já aceitou a Cristo, ou para você que talvez está aqui nessa noite e ainda não aceitou a Cristo, no Salmo 37, no verso 5 diz: entrega o seu caminho ao Senhor. Entrega o seu caminho ao Senhor. Fala: Deus, eu quero que o Senhor seja o meu guia. Eu quero que o Senhor seja o meu instrutor. Eu quero que o Senhor seja o meu mestre. Eu quero passar por onde o Senhor passar. Eu quero estar onde o Senhor vai estar. Aleluia. Eu entrego os meus caminhos, porque mesmo estando na tua presença, às vezes os meus caminhos são errados. Eu ando por caminhos errantes. Às vezes troco de caminho. Às vezes tropeço no caminho. Por isso eu entrego o meu caminho ao Senhor. Você pode levantar a tua mão direita e falar isso? Isso é profético, irmãos, é ato profético. Fala, Senhor, eu te entrego os meus caminhos. Fala, entrego nas tuas mãos os meus caminhos. Caminhos aqui está falando de vida, irmão. Entrega a minha vida, os meus caminhos é a minha vida.
Oh, aleluia, entrega o teu caminho ao Senhor, aleluia. Confia nele e tudo mais ele fará. Aleluia. Quando você anda com Deus, quando você está no caminho de Deus, você passa prova, passa luta, passa adversidade, passa pelo problema que for, mas a tua confiança está em Deus. Confia nele e tudo mais ele fará. Bate palma, glorifica e exalta o nome do Senhor. No verso 23, dentro do Salmo 37, diz: se deleite no seu caminho, aleluia, se deleite no caminho do Senhor, tenha prazer de estar no caminho do Senhor. O mesmo Deus, irmãos, que passeava com Adão, é o mesmo Deus que quer passear conosco, quer caminhar. Passear é caminhar, quer caminhar conosco. O mesmo Deus que achou graça em Noé, ele ainda procura pessoas. No meio dessa nação corrupta, pecaminosa, no meio de um povo rebelde, nós vemos o apóstolo Pedro dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. Como é se salvar de uma geração perversa, meu amado? É fazendo a diferença. É mostrando para este povo que anda em rebeldia que os nossos caminhos são diferentes dos deles, aleluia. Nós estamos num caminho que não está nos levando a Deus. Oh, aleluias. Sabe, às vezes, não sei se aqui na igreja tem ocorrido isso. A pessoa ouve uma mensagem, ou vem um culto de ensinamento, que seja aqui, seja onde for. Aí, ou você falou, ou você ouviu alguém falar com você, mas gente, você ouviu a palavra hoje, ou ontem, e você está fazendo o contrário àquilo que você aprendeu. Você está fazendo totalmente diferente, e tem gente que se aborrece, meu irmão. Tem gente que fala: ninguém manda em mim, ninguém tem nada com isso. Mas foi a palavra que você aprendeu. Foi Deus que te ensinou através da palavra. E você está fazendo tudo ao contrário. E tem pessoas desse jeito, meu amado. Ouve a palavra de Deus e quer fazer o contrário. Levítico capítulo 26, no verso 21. E se andares contrariamente para comigo, e não me quiserdes ouvir, trazer-vos-ei pragas 7 vezes mais, conforme os vossos pecados. Porque não conhecer Deus e pecar é uma coisa. Conhecer Deus, conhecer a palavra de Deus e pecar é outra coisa, meu amado. A pessoa aprende com Deus, sabe o que é certo, sabe o que é errado, e às vezes quer fazer tudo ao contrário. Tudo que ele aprendeu, ele faz ao contrário. Porque é dono do seu próprio nariz, é dono da sua própria vida. E cada pecado que você cometer diante de Deus, 7 vezes mais, as pragas virão sobre a tua vida. Isso é Bíblia. Isso é Deus falando. Às vezes nós vemos pessoas em certas situações: será que não desobedeceu a Deus? Será que Deus não falou alguma coisa e a pessoa fez ao contrário? Quem já se sentiu contrariado com alguma coisa? Que levanta sua mão aí. Você já se sentiu contrariado? É terrível, eu já me senti contrariado. Quer dizer, o que é se sentir contrariado? É você mandar fazer uma coisa, a pessoa vai fazer outra e ainda faz errado. É uma pessoa que faz ao contrário e deixa o outro contrariado. Tem pessoas que deixam Deus contrariado porque quer fazer tudo ao contrário. Mas se conhece Deus, meu amado, vai vir praga sobre a tua vida 7 vezes mais conforme o pecado que você está cometendo. Ouve e não obedece. Vive de qualquer maneira em rebeldia. São pessoas que não têm condição de dizer que anda com Deus. Não querem andar no caminho estreito,
não querem construir a sua casa na rocha. Vocês conhecem o texto que só constrói uma casa na rocha aquele que ouve, aquele que pratica a palavra. Não quer construir sua casa na rocha, quer andar, né, de qualquer jeito no caminho largo, abandona o caminho estreito. Levítico capítulo 26, versículo 27 e 28. E se com isto não me ouvirdes, mas andares contrariamente comigo, também convosco andarei contrariamente. Se Deus fala com você, você não quer obedecer, quer fazer segundo o teu coração, do teu jeito. Se você anda contrário com Deus, Deus vai andar ao contrário com você também. Da forma que você agir com Ele, Ele vai agir com você. É Bíblia. E se com isso não me ouvides, mas andares contrariamente comigo, também convosco andarei contrariamente, em furor, e vos castigarei 7 vezes mais por causa dos vossos pecados. É outro texto, nós lemos 26 e 21, aqui é 26, 27 e 28. Você entendeu? Diz amém. Jesus, ele disse algo tremendo, 1 João capítulo 2, versículo 4 e 5. Às vezes você vai evangelizar ou falar de Deus para alguém, você, não, eu já conheço Jesus, eu sei quem é Jesus, eu nasci ouvindo falar de Jesus, bebendo, fumando, prostituindo, mentindo, enganando, fazendo tudo quanto é tipo de porcaria, e diz que conhece, só conhece aquele que anda com ele. Irmã Jô, você tem quanto tempo casado com o Manel? 20 anos. Quem é casado mais novo aqui do que 20 anos? Quem tem menos tempo de casamento? Tem alguém? Evelane. Evelane tem o quê? Um ano quebrado? Vai fazer 1 ano. Quem conhece mais o marido? A Josi ou a Evelane? Responde para mim. A Josi. Ela tem 20 anos de casado. Evelane acha que conhece o Luciano, mas ela vai fazer 1 ano ainda. Ainda tem muita coisa para ela conhecer do marido. Da mesma forma, o Manuel. Ele conhece mais a Josi do que o Luciano conhece a Evelane. Porque é o tempo andando junto. Se conhece os defeitos, se conhece o lado bom e o lado ruim das pessoas, mas é andando com ela, é convivendo com ela, e com Deus é do mesmo jeito. Quanto mais você andar com Deus, mais você vai saber quem é Deus, mais você vai aprender com Deus, mais comunhão com Deus você vai ter, e mais apegado a Ele você vai ficar. Você está entendendo, meu amado? Andar é isso, é ter comunhão, é conhecer a pessoa. Como é que alguém vai chegar para você e vai dizer, você conhece fulano? Eu conheço de vista. Porque eu vi em algum lugar. Porque alguém me mostrou em uma foto, em um vídeo. Eu conheço de vista, alguém me apresentou um dia, mas só foi aquele dia. Você nunca parou para conversar, você nunca andou com ela. Agora a pessoa que você anda com ela, aí você sabe com quem você está andando. Você começa a conhecer a pessoa andando com ela. E Deus começa a conhecer você andando com você. E você começa a conhecer Deus andando com Deus. 1 João capítulo 2, versículo 4 e 5. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Como que a pessoa fala que conhece Deus, ou anda com Deus, se não guarda a palavra dele? Se não está guardando a palavra, ele é mentiroso, ele não conhece Deus. Ele não sabe quem é Deus.
Mas quando você começa a obedecer, a guardar, a viver a palavra, não ser só ouvinte, mas praticante, aí você pode bater no peito e dizer, olha, eu ando com Deus. Alguém pode até falar, vem cá, mas você é um pecador, é um carnal. Como é que Deus anda com você? Ele anda comigo através da obediência da palavra. Eu obedeço a palavra e por isso Ele está comigo, Ele anda comigo. Oh, aleluia. Como está o teu caminho nessa noite, meu irmão? Como está o teu caminho? Dependendo do lugar que você vai andar, você tem que orar para Deus colocar luz nos teus pés. A Bíblia fala, né, o evangelista Manel? Luz para os meus pés é a tua palavra. E os pés servem para quê, meu amado? Para andar, para caminhar. Luz para os meus pés é a tua palavra. O salmista está querendo dizer, enquanto eu obedecer a tua palavra, viver a tua palavra, eu sei onde eu estou pisando, eu sei o caminho que eu estou andando, porque a tua palavra vai me guiar. Bate palma, exalta e glorifica o nome do Senhor. Nós vamos falar sobre andar. Fala, andar, repete comigo, andar. Fala assim, Deus está falando comigo como eu devo andar. Mas desse jeito aí, meu amigo, nem parece nem que você jantou hoje. Vamos lá, Deus está falando comigo como eu devo andar. Fala, Ele vai me ensinar a andar. Efésios capítulo 5, no versículo 8, diz assim, porque noutro tempo eras trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Tem gente que fala que tem Deus, anda com Deus, mas anda como filho do diabo, como filho das trevas. Você olha para a pessoa, não parece que ela tem nada de Deus. É a Bíblia que está dizendo, andai como filho da luz. Você tem que andar, mas como filho de Deus, a mostrar para as pessoas que Deus é a diferença na sua vida. Efésios capítulo 4, versículo 24. Você quer andar com Deus, meu amado? Você quer andar com Deus, jovem? Você quer andar com Deus, igreja? Mas se a mente está fraca, você quer andar com Deus? Você tem desejo de andar com Deus? Porque você anda com Deus aqui, aleluia, sem ver Ele. Você anda pela fé, através da palavra e obediência. Mas lá no céu, aleluia, você vai andar, literalmente andar junto com Ele. Andar, aleluias. Efésios 4, 24. Ser revista do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Deixai a mentira, falai a verdade, cada um para com o seu próximo. Se quer andar com Deus, se revista do novo homem. Se quer andar com Deus, se revista de uma nova mulher. Se quer andar com Deus, se revista de um novo jovem, aleluia. Seja uma nova criação, aleluia. Não deixa o velho homem e a velha mulher fluir dentro de você, porque você não vive mais, é Cristo que vive em você. Por isso você pode ter condição de falar, eu ando com Deus e Deus anda comigo. Quem está em Cristo, aí levanta a sua mão. Tem uns que levantou assim, né? Eu não sei se eu estou com Cristo ou não. Mas aquele que tem certeza já faz assim, né? Quem está andando com Cristo, aí levanta sua mão. Oh, glórias. Você tem certeza que você anda com Cristo? Cutuca a pessoa que está do teu lado e pergunta para ela, você tem certeza que você está andando com Cristo? Pergunta, cutuca, você tem certeza?
Falar é fácil, irmão, a boca fala de tudo. 1 João capítulo 2, versículo 6. Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. E quando nós andamos como ele andou, procuramos fazer o que ele fez, quando realmente temos condições de dizer que andamos com Deus, aí você pode viver o Salmo 23, no verso 4, que diz, aqui o salmista está dizendo que estava andando, não, ele disse, ainda que eu andasse, ele não chegou a andar, ele disse, ainda que se eu andasse pelo vale da sombra e da morte, eu não vou ter medo algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consola. Aqui fala de um caminho no meio de um vale cheio de serpentes, de lobo, de leões, de urso e de abismo. Ele diz, ainda que eu venha andar por este vale, que é de medo, é um vale de morte, eu não vou ter medo, porque nesse caminho o Senhor vai passar comigo, eu estou andando com o Senhor está andando comigo, eu não vou ter medo, porque eu sei que tu estás comigo. Aplaudo e glorifico o nome do Senhor, aleluia. Oh, glória a Deus. Eu quero que você fique de pé agora. Vamos fechar com mais um louvor. Aleluias. Louvado seja Deus. Não seja apenas um ouvinte da palavra nessa noite. Medita naquilo que você ouviu. No meio de uma geração tão perversa, Deus achou graça em Noé. E Noé andava com Deus. Enoque viveu quase na mesma época. Enoque também andou com Deus. Sabe, talvez você tenha amigos, tem parentes, tem pessoas que te cercam que são tão rebeldes, tão más, tão afastadas de Deus, mas que você possa ter luz sobre os teus pés, no meio de um mundo tão tenebroso, que traz medo e pavor. Você possa ter a luz da palavra sobre os teus pés. Procura obedecer a Deus. Andar com Deus é ter tempo para Deus. Você tem tempo para tanta coisa. Você leu a Bíblia hoje? Você orou hoje? Você falou de Jesus para alguém hoje? O que você fez com o seu tempo hoje? Andar com Deus é ter tempo para Deus. Andar com Deus é ter prioridade com as coisas de Deus. Andar com Deus é perdoar o seu próximo. Porque o próprio Jesus disse, se você não perdoa seu irmão, como você vai pedir perdão para Deus? Como que você quer ser perdoado se você não consegue perdoar? Andar com Deus, meu amado, é andar em novidade de vida. Não é viver na mesmice, não. Hoje pula, fala em mistério, sapateia, amanhã parece um morto, um defunto. Vive apenas de momento. Quem anda com Deus não vive de momento. Eu não quero viver de momentos. Mas eu fico preocupado. O dia que eu oro, que eu não sinto nada, eu falo assim, meu Deus, eu não vou culpar a igreja, não vou culpar ninguém. Porque se eu não estou sentindo Deus, a culpa está em quem? Está em mim. A culpa está em mim, que a culpa está. Aí as pessoas ficam na mesmice. Tem gente que tem tempo para tanta coisa, mas não tem tempo para Deus. Para as coisas de Deus não tem. Para fazer sua própria vontade, vai daqui lá na China. Faz coisas que até o capeta duvida. Priorize Deus na sua vida. Feche teus olhos. A minha vida é do Mestre. A tua vida é do Mestre.
A nossa vida é do Mestre, o nosso caminho é do Mestre. Nós somos de Jesus. Eu quero que você declare isso no momento do louvor, que mesmo os jovens aqui adorando, você vai declarar que você é de Jesus. Entrega o teu caminho ao Senhor. Tua presença é real. Tua presença é real. Aqui neste lugar, tua presença é real. Tua presença é real. Aqui neste lugar, Então adorarei. Então louvarei. Então me renderei. Totalmente a ti. Então adorarei. Então eu louvarei. Totalmente agir. junto com os querubins cantando Santo, junto com os querubins cantando Santo, junto com os querubins cantando Santo, Santo é o Senhor. junto com os querubins cantando Santo, junto com os querubins cantamos Santo, junto com os querubins cantamos Santo, Santo é o Senhor. Adoramos Deus. Santo é o Senhor. Santo é o Senhor. Senhor, te damos graças pelo culto desta noite, pela adoração que eu creio que o Senhor recebeu, pelo mover do teu Espírito aqui neste lugar. Ó meu Deus, eu quero te pedir que o Senhor possa nos levar na tua paz, que o Senhor possa nos proteger e nos guardar debaixo das tuas santas mãos, que o Senhor possa livrar o teu povo, ensinar-nos a andar no teu caminho. Tira todo caminho de perversidade, todo caminho de incredulidade, de dureza de coração do nosso meio. Que possamos, ó Deus, crescer na tua graça, no teu conhecimento, e que a tua palavra venha ser a luz neste caminho onde o Senhor nos colocou para andar. Continua conosco, em nome de Jesus. Irmão, se assenta um instantinho. Tem alguém nessa noite que ouviu a palavra de Deus e está afastado, ou ainda não aceitou a Jesus como Salvador da tua alma, e deseja tomar esta decisão, assim como eu tomei, e a maioria dos irmãos aqui tomaram essa decisão um dia. O nosso caminho era um caminho, de erro, mas o Senhor nos colocou no caminho da verdade. Tem alguém que quer aceitar a Jesus, ou quer reconciliar com o Senhor? Levanta sua mão, vem aqui na frente. Tem alguém nessa noite que ainda não aceitou a Cristo como Salvador da tua alma? Aí tem gente que fala assim, eu preciso de um tempo, mas você não sabe do dia de amanhã.
O dia de amanhã não te pertence. Deus está te dando tempo, é agora, é hoje. Tem alguma vida que quer aceitar a Jesus? Ou quer reconciliar? Não tem? Todos aqui já são servos de Deus? Todos aqui estão no caminho do Senhor? Quem está diz amém, né, meu irmão? Amém. Meu pai está meio jururu, né? Aleluias. Irmãos, amanhã, segunda-feira, eu gostaria de contar com a presença de todos os jovens.